Olá, boa tarde. Cá estamos nós, mais uma vez, para a apresentação de uma palestra bem simples sobre o que é a Sociedade Teosófica e a Teosofia. Aí é bom a gente fazer uma distinção, né? São duas coisas bem diferentes, Sociedade Teosófica e Teosofia. E vamos ver agora, né, como isso ocorre. Então, a Sociedade Teosófica teve como principais fundadores Helena Petrovna Blavatsky, que é um nome bem conhecido, né? Citam ela como a grande mestra, né, da nova era esotérica. Era uma russa, ela nasceu na Ucrânia. Henry Steele Olcott, norte-americano, e William Jude, que nasceu na Grã-Bretanha e naturalizou-se norte-americano, né, aos 20 anos de idade, pouco mais de 20 anos. A Sociedade Teosófica, ela surgiu, foi fundada por orientação dos Mahatmas, né, dos mestres, na cidade de Nova York, que existia uma missão. Helena tinha uma missão muito grande, muito profunda, uma semente a ser implantada lá, aqui nas Américas. Então, a Sociedade Teosófica é uma organização internacional devotada a divulgar os ensinamentos teosóficos. Não é imposta nenhuma crença, seus membros se unem espontaneamente pelo objetivo comum de buscar a verdade e o desejo de aprender o significado e o propósito da existência. Então, para a pessoa ingressar na Sociedade Teosófica, você não precisa admitir que crê em alguma coisa, que é gnóstico. Você pode ser um ateu, você pode ser um cristão, um islamita, né? Pode ser um budista. E também outra condição é não ter ligação nenhuma, não importa assim, a sua condição social. Todos são aceitos. Não há requisitos nem limitações para qualquer um associar-se. Porém, o candidato deve declarar-se identificado com ao menos um dos objetivos da Sociedade Teosófica, que nós veremos daqui a pouco. Na Sociedade Teosófica é enfatizada a liberdade de pensamento, de pesquisa e de debate. Então, diferentemente de outros grupos esotéricos, o próprio nome já diz, é uma sociedade. Nós somos estudantes desse tema assim tão profundo que é a teosofia. E cada um tem a liberdade de explanar sobre os assuntos que pesquisa, debater abertamente com qualquer um. A gente não distribui apostilas dizendo que é isso, que é aquilo. Somos todos, como diz assim, fraternos, irmãos, e buscamos respeitar a linha de pensamento de cada um. Ela está presente em 100 países, nos 5 continentes. No Brasil, somos apenas aproximadamente 900 membros e no mundo todo, 25 mil. Ela foi fundada em 17 de novembro de 1875, na cidade de Nova York, Estados Unidos. Mas alguns poucos anos depois, pouco tempo depois dessa data, 1875, Helena Blavatsky e o coronel Olcott foram para a Índia e instalaram a sede internacional da ST lá na cidade de Adyar, atual Adyar. Antes era Madras, Chennai, sempre está mudando o nome, né, das cidades. Atualmente está com esse nome, Adyar. E o William Jude ficou nos Estados Unidos para continuar a propagar, né, o pensamento teosófico. E a palavra teosofia, ela está formada por 2 palavras gregas, teos e sofia. Teos, que significa Deus, e sofia, que significa conhecimento, sabedoria.
e a gente pode defini-la, então, como sabedoria divina ou conhecimento dos deuses. A teosofia não é uma religião em si mesma, senão a verdade que, por igual, existem todas as religiões e, de outro ponto de vista, podemos dizer que é, ao mesmo tempo, religião, filosofia e ciência. Ela não é uma religião no sentido tradicional, de ter um templo onde a pessoa frequenta, reza, que tenha um pastor, um sacerdote. Não, nada disso. A gente funciona através de lojas, e nessas lojas os membros que se declaram como estudantes desse tema, teosofia, eles fazem seus estudos, sua pesquisa, põem em prática na medida do possível e vai, então, trazendo essas verdades, né, que encontra e vivendo e trazendo para todos. A sociedade teosófica ela não intenta afastar ninguém da religião que professa, mas antes de explicar e interpretar em bases racionais o significado das crenças e cerimônias. Anne Besant, que foi uma das presidentes da Sociedade Teosófica, ela diz que a teosofia pede para você viver a sua religião e não para abandoná-la. Então, não importa que você seja católico, evangélico, budista, muçulmano, nada disso. O importante é você fazer o estudo daqueles rituais, das cerimônias, e entender o que esses ritos que são realizados significam. Então, imagine como seria o mundo se cada religião, se cada pessoa, dentro de sua religião, vivesse plenamente aquilo que ela professa. Seria um paraíso, né, aqui na Terra. O emblema da Sociedade Teosófica, ela resume os pontos centrais da teosofia: a trindade, a dualidade, a unidade de toda a vida, a polaridade, espírito-matéria, a imortalidade da vida e a evolução do universo através de seus ciclos periódicos de nascimento e morte. Então, aqui tem vários símbolos em um emblema, né, só. Emblema ou selo. Aqui seria o Om, aqui seria a suástica, que depois da Segunda Guerra, né, com Hitler colocando o símbolo da suástica, mas de maneira invertida, né, ele deformou e deturpou totalmente o significado do que vinha a ser isso. Temos aqui também a serpente mordendo a própria cauda, né, que é a Ouroboros, que é o ciclo, representação do círculo e também da unidade de tudo que há. Vemos também um triângulo branco entrelaçado num triângulo negro, né, que representa a tríade superior, junto com a manifestação invertida, né? Então, esses dois aspectos, do superior com o inferior, eles estão entrelaçados na manifestação. A cruz ansata, e vemos também aqui o lema da Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Que, traduzindo do sânscrito, vem a ser Satyanasti para o Dharma, não há religião superior à verdade, e foi inspirada no lema do Marajá de Benares. Satyanasti para o Dharma, não há religião superior à verdade. A gente também, como está dizendo aqui, essa palavra original Dharma, ela não significa apenas religião, ela tem um significado mais extenso, incluindo dever, justiça, virtude. A sua sede internacional não é apenas um memorial aos seus fundadores. Tornou-se um centro de estudos teosóficos, filosóficos e de assistência social. Dispõe de uma rica biblioteca, um centro de pesquisas, uma editora
uma agência de notícias e divulgação, apoia e mantém diversas escolas gratuitas, cursos e centros vocacionais, exotéricos e artísticos, e é o coração das inúmeras lojas abertas em todo o mundo, que, dentro do alcance de cada uma, propõe-se a concretizar os objetivos da Sociedade Teosófica. Então, quem se filia à Sociedade Teosófica tem alguns compromissos, né? O primeiro, no ato de se tornar membro, é realizado o pagamento de uma taxa. E, anualmente, também feita uma contribuição. Aqui no Brasil, esse valor varia de 11% a até 100% do salário mínimo. Quem puder dar os 100% do salário mínimo, melhor. Mas, como ninguém pode deixar de ser membro porque não pode contribuir financeiramente fazendo essa doação, então são assim permitidos vários valores, né, de doação. Porque esse dinheiro vai para Brasília, que é onde tem a sede nacional, e de Brasília ele é enviado para a sede internacional, onde esse trabalho aí, que foi lido, né, ele é realizado. E quais são os objetivos da Sociedade Teosófica? São 3. O primeiro é formar o núcleo da Fraternidade Universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta e cor. Né? Então, é para cumprir, né, realmente o que essa palavra diz, fraternidade. Então, não devemos ter preconceito, nem considerar A, B ou C diferente um do outro, ou melhor do que qualquer um. E aqui vocês veem a palavra casta, porque como naquela época, né, 1800, durante esse período aí, existia o sistema de casta, e que a gente traduz como assim, classe social. Encorajar o estudo comparativo de religião, ciência e filosofia, que é algo que a gente faz com certa frequência lá na nossa loja. A gente leva um tema, né, psicológico, né, assuntos ligados a grandes pensadores, tipo Carl Jung e outros, e a gente faz uma descrição do conteúdo e procura associar com o conteúdo de outros estudos e da teosofia também. E o terceiro objetivo é investigar leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. E o que acontece é que muitas pessoas entram tanto em ordem exotérica, né, esotérica, como na sociedade teosófica, em busca de desenvolver poderes. Né? Mas os mestres, lá nas cartas do mestre, diz que eles não querem transformar a sociedade num clube de magia, né? Que seria muito fácil, porque a transformação que eles buscam é a transformação de alma interna, né? Através do autoconhecimento. E mesmo enfrentando em muitos momentos oposição externa e dissensões internas, a importância da Sociedade Teosófica na história não pode ser negada. O debate público inaugurado por Blavatsky e continuado por seus seguidores e sucessores contribuiu para uma renovação na metodologia e nos conceitos de diversas disciplinas científicas, como a arqueologia, a psicologia e a própria história, e forçou uma apreciação mais objetiva de diversas instituições, dogmas e sistemas religiosos. E o ritual do verdadeiro teósofo é honrar as verdades aprendidas com os seus atos. Então, na sociedade teosófica, a gente não tem assim essa prática
de fazer determinados ritos, né, de prece, de cerimônias. Não, a gente faz a invocação no início das palestras e ao término, e a gente se coloca à disposição dos mestres de amor e sabedoria para que eles instilem, nem que seja um pouquinho, da sua luz nos assuntos que estão sendo tratados. E outra coisa importante é saber que teosofia não é autoajuda. Então, se você está atrás de benesses pessoais, está atrás de favores de mestres, não é por aí, não. A autoajuda vem quando você começa a estudar, quando você desenvolve uma compreensão teosófica de todo esse processo que é a existência, que é a vida. Então, você não para de sentir sofrimento, de chorar, não, mas você entende. No momento que você entende a causa, você será capaz de modificar-se para seguir em frente. A gente não adota cerimônias, também não existe essa história de estar conferindo graus, ou mesmo realizar magias, né? Como já foi dito. Aqui você pode estar há 30 anos ali dentro da loja teosófica, 40, e de repente, subjetivamente, o seu grau ainda é um grau bem elementar. De repente, chega alguém, num novato, e já tem um cabedal de conhecimento e de vivências na sua vida, uma pessoa virtuosa, austera, que a gente poderia considerá-lo como se estivesse num grau mais elevado. Mas não cabe a nós estar julgando isso, não. Essa questão de grau é mais assim para quando as ordens entregam a apostila e pede que você estude aquilo e você tem que se enquadrar dentro daquilo que está sendo ensinado. A teosofia, como foi dito, ela tem essa questão de liberdade de pensamento. Então, o mesmo tema pode ser apresentado de uma forma por alguém e outra pessoa pode dar um outro aspecto, ver por um outro ângulo, uma nova nuance, né? A essência daquela informação continua, mas é vista assim numa outra perspectiva. Helena Blavatsky foi uma das primeiras mulheres a contribuir, influenciar positivamente com seus escritos a agenda intelectual e filosófica do mundo moderno. E por ser uma mulher, né, vinda de um país assim tão frio, digamos, né, vinda da nobreza, né, lá da família dela, ela enfrentou muitos preconceitos, né? Porque houve momentos que ela simplesmente viajava no lombo de um camelo, de um animal, um jumento, e ia desbravando os lugares em busca, né, de encontrar os mestres, os gurus que lhe trouxessem, né, os ensinamentos essenciais. A doutrina que a Sociedade Teosófica disseminou e o exemplo de vida altruísta de seus fundadores e sócios mais eminentes foram a inspiração para líderes como Gandhi, o Mahatma Gandhi, cientistas como Einstein e artistas como Mondrian, Fernando Pessoa e Scriabin. A Sociedade Teosófica ela não tem dogmas, mas mantém unicamente algumas premissas permanentes. Aí eu vou enumerar aqui algumas. A crença em um ser supremo, né? Não o Deus antropomórfico que existe nas religiões, mas que existe um princípio onipotente, onipresente, onisciente, infinito, eterno, imutável. A imortalidade do espírito. O espírito de vida reside em nós e fora de nós. É imperecível e eternamente benéfico. A evolução constante através da reencarnação. Então, admite essa doutrina da reencarnação.
como também a lei da retribuição ou compensação, chamada de karma, ou causa e efeito. A alma humana é imortal e seu futuro é algo cuja natureza e esplendor não tem limites. E como diz lá no livrinho de Jiddu Krishnamurti, aos pés do mestre, quando a pessoa vem a ter um vislumbre do que seja esse futuro, esse plano divino aí, nada mais tem gosto para ele, sabe, aqui nesse plano. O que ele quer é ser um agente produtivo dentro desse mecanismo todo que nós vivemos. Cada um é seu próprio legislador, é o próprio juiz dos seus atos, que se castiga ou se premia. Em forma abreviada, Deus é infinitamente bom, o ser humano é imortal e ele só colhe o que semeia. O véu está apenas sendo descerrado, lenta e gradativamente, face à verdade última. Os mestres, né, durante os contatos com a Helena e que ajudaram ela na escrita, né, de alguns livros, eles disseram que só levantaram a pontinha do véu. Então, quem conseguir ler a Doutrina Secreta, são 6 volumes, essa obra monumental de Helena Blavatsky vai se surpreender, porque é uma leitura difícil, embora as instâncias sejam belíssimas, né? São como poesias, mas você, na nossa mente, não está acostumada. É um serviço assim de purificação, sabe? De garimpagem muito grande que a gente tem que ter. É um trabalho assim hercúleo. Se você realmente quer aquilo ali, você tem que ousar ir atrás e buscar, tentar entender o que vem a ser essa verdade última. E assim, para você ver tudo isso que foi trazido pelos mestres, e eles disseram assim, foi só a pontinha do véu que foi levantada. Quanta coisa não tem ainda, né, a ser trazida para nós. Então, a teosofia. Então, nós falamos da sociedade teosófica, um pouquinho de teosofia, e a teosofia em si, ela é o galardão, a eterna busca do divino pelo homem. Então, é o próprio homem que tem, através da sua vida, através dos seus esforços, obter essas recompensas. E que recompensa é essa? É esse estado de consciência que a teosofia confere, que é a própria teosofia, é um estado de consciência. As religiões do mundo são métodos dessa procura e, portanto, objeto de estudo teosófico. Então, todas as religiões, a gente faz estudo comparativo entre elas e percebe que existe um substrato, né, uma essência lá interna que é comum a todas as religiões. A teosofia inicia-se com a fundamental suposição da existência de uma ordem divina, denominada, conforme o caso, por vários nomes, em diversas partes do mundo e durante diferentes épocas. Então, é importante a gente saber que existe uma ordem que está executando esse momento de manifestação fenomenal do universo e da vida em todos os planos, e que essa teosofia ela se reveste, de acordo com a cultura, por outros nomes, em diversas regiões do planeta, em diversas categorias. Quando a maneira de viver conduz à meta de perfeição individual, indicada nas grandes religiões, o indivíduo atinge a teosofia. Então, tem algo inédito que a sociedade teosófica trouxe ao conhecimento do mundo ocidental, que não existia aqui no nosso mundo, né? Na Europa e nas Américas, não existia esse tipo de conhecimento. Que conhecimento foi esse? Esse ineditismo é a revelação da existência de homens mais evoluídos
que o comum da humanidade. São os chamados Mahatmas, ou mestres de sabedoria e compaixão. Com nossa evolução, podemos ter a possibilidade de nos comunicar com eles e receber os seus ensinamentos. E aqui, ao lado, nós temos a representação do Mestre Moria. O Mestre Moria, ele já se apresentava a Helena quando ela era bem jovem, em sonhos, ela tinha visões, e se encontrou a primeira vez com ele fisicamente quando tinha 20 anos de idade, isso, então, lá por volta de 1851, ela estava em Londres, no Hyde Park, e estava assistindo um desfile, né, de indianos, de príncipes, né, indianos, da cultura indiana sendo exibido lá no Hyde Park. Quando ela, então, encontrou os olhos do mestre Moria, né? Ele estava totalmente paramentado como um príncipe Rajput e percebeu que ela olhou para ele, né? Então ela ficou assim de forma tão incontida, querendo correr, querendo falar com ele, mas ele fez um gesto para que ela se contivesse, né? Então, foi só esse, o primeiro contato físico deles se deu dessa forma. A partir de então, ele foi se apresentando e eles são chamados assim de homens mais evoluídos e têm poderes assim diferentes que nós não temos, por enquanto, que a gente não se dedica, né, a essa busca. Eles, por exemplo, estavam na Índia, ela estava em Londres, e eles poderiam se materializar lá no escritório, ou na casa, no lugar onde ela estivesse. Quando ela estava viajando também, em navios, eles apareciam, às vezes, repentinamente, assustando até o coronel Walcott, né, em algumas em situações, quando ele ainda não estava acostumado, né? E outra, existe o mito de achar que os mestres, esses, eles não têm corpo físico, mas não é assim. Eles possuem corpo físico, só que eles assim passam a ter poderes de se bilocar e tantos outros mais que a gente nem desconfia. E o tempo de vida dele ultrapassa séculos. E outra novidade também que foi trazida é que o mundo ele não se encontra perdido no caos, né? Não existe casual, as coisas são casuais, são aleatórias, né? Nada disso. Existe uma organização dirigida por uma hierarquia perfeitamente desenvolvida, a qual é chamada Grande Fraternidade Branca. É absolutamente impossível o fracasso da humanidade e a eterna condenação de qualquer entidade, por mais insignificante que seja. Então, a gente vive mergulhado assim, nesse mundo, com tantas coisas desagradáveis acontecendo, mas a gente tem que abrir também os nossos olhos para ver as coisas boas que estão acontecendo, porque nada retroage. Às vezes é só a aparência externa que faz com que a gente pense que as coisas estão declinando. Tá? Às vezes existe um recuo para que haja um impulso maior na direção de algo melhor, mais elevado, mais refinado. E a Helena Blavatsky, outra coisa interessante, é que ela nunca se declarou autora. Ela disse apenas que fez um ramalhete de flores escolhidas. Nele nada existe de meu, a não ser o laço que as une. Então, se você ler a Doutrina Secreta ou esse livro de Helena, você vai ver assim o que tem de citações de livros, as referências bibliográficas que ela traz é uma coisa assim impressionante. Então, o que ela fez é isso, ela
fez esse ramalhete de flores escolhidas, né? E as uniu da melhor forma possível. Daí, então, para encerrar a nossa pequena palestra, eu pergunto: vocês aceitam esse buquê de flores? A teosofia é o que a gente pode dar para você. E se mesmo que vocês não aceitem, se permita sentir o aroma dessas flores. Obrigada a todos e até uma nova oportunidade.